livro da nossa discussão de hoje é o A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu recomendo particularmente essa leitura muito. O Kafka escreveu esse livro em 1912, né? E é um livro que conta a história de um personagem que já no primeiro parágrafo já quebra todas as expectativas. E ele acorda no corpo de um inseto monstruoso, que tem um monte de patas, e ele não consegue se mexer na cama, não consegue descer da cama. E a história gira inicialmente em cima dessa problemática, né? Dele não conseguir sair do quarto, não entender o que aconteceu. Exato. E não conseguir ir trabalhar, que é um personagem muito disciplinado. E ele não consegue trabalhar, ele não sabe como lidar com essa situação e a partir disso gira todo o núcleo. A família depende do trabalho dele, né? Tem a irmã, a mãe, o pai, todos dependem desse trabalho. Né? E aí você depois, imagina? Não, quando ele fala, né, que a introdução que é um grande, né? Ficou um cult, né? Ficou um clássico a ideia. Depois de uma noite de sonhos mal dormidas, Gregor Samsa acordou metamorfoseado num terrível inseto monstruoso. E a partir daí as coisas decorrem, é o que a Isa falou, né? E agora, como ele vai lidar com isso? A família dependendo desse trabalho e tal. Sim. E o foco, apesar do sofrimento dele, também é a gente descobrindo como cada membro da família vai reagir àquela circunstância. E você imagina, se a família inteira é dependente dele, porque ele é aquele que banca a casa, que trabalha para a mãe, para o pai e para uma irmã mais nova do que ele, né? A família reage de uma maneira extremamente negativa, soa uma injustiça, né, de aquela personagem precisando de ajuda e agora que ele é inútil para trabalhar, a ajuda não vem. É que entra naquela questão ele se torna um personagem, né, uma figura asquerosa, nojenta. E incômodo. É um incômodo para a família. Né? Exatamente, e até que ponto, né, a gente lida bem com isso, porque era família e agora é um inseto asqueroso, então você continua tendo afeto, você continua tendo carinho, atenção por aquilo ainda é a pessoa que era, então eu vejo que existe muito esse espanto entre a família e o que eles encontram dentro do quarto, e a escolha que eles fazem por fim é de deixar ele completamente abandonado ali, né? E vocês sentiram que ele se transformou nesse inseto, né, asqueroso, nesse monstro, mas o que eu senti é que ele já era esse monstro, né? Parece que ele parece que o físico dele acompanha aquilo que a mentalidade dele já carregava, de ser uma pessoa oprimida, que só era enxergado, né? Só era visto pelos outros porque ele era o trabalhador, senão ele seria... senão ele seria um vaso no canto da sala, ele seria inútil, só que... né, parece que agora, finalmente, o físico e o sentimental e a mentalidade se encaixaram. Então, eu não sei se para ele foi tanto uma surpresa assim, né? E o que mais me incomoda nessa leitura é o fato de que o quanto a gente pode se tornar medíocre aos olhos dos outros. Porque é o que você falou, eu não tenho a sensação de que ele se tornou um inseto, eu tenho a sensação de que ele foi se tornando um inseto ao longo da vida dele, no sentido de ser desprezível, mas desprezível pela família dele, a família dele foi criando essa condição de inseto, de uma coisa nojenta, tanto que uma das poucas pessoas que dava auxílio para ele era a irmã, e só no começo também. Ela me deixou muito brava. Eu fiquei muito decepcionada com essa irmã, entendeu? Porque, gente, ela era a personagem por quem ele mais tinha afeto, ele se dedicava mais a ela, e ela sempre foi a mais carinhosa. E quando as pessoas vão entrando no quarto, você espera, não, mas quando a irmã entrar, vai ficar tudo bem. Quando a irmã entrar, ela vai convencer os pais que tá tudo bem. E ela não entra, né? Ela o trata, doeu mais quando a irmã o rejeita. Pra mim foi pior. Até que ponto é fácil ou não romper laços, né? Porque a gente cria esses laços de família e aí, de repente, no momento em que não condiz mais com as expectativas deles, eles não entram mais no quarto. Mas o bom também é que não é uma situação maniqueísta, simplificadora, né? Você tem um lado também da família ali, que é uma situação completamente nova, né? E como não tem assim, deveria ser bonzinho, ele deveria tal, mas há um lado também a se pensar, né, da própria situação da família ali. Com certeza. E depois, enfim, tem uma solução que ele vai bolar, uma certa libertação, né, que não podemos fazer um big spoiler aqui, né, mas há uma certa libertação de alguns, né, da família, um
uma outra possibilidade também, a narrativa caminha para isso. Por sinal, é uma narrativa curta, né? Isso é muito interessante porque é um livro curto, tem muita situação para ser discutida, mas é um livro que também você vai ler rapidamente, né? Sim. Mas é muito denso, né? Muito interessante. E quando a gente lê o Carta ao Pai, que é outra, não posso chamar de obra, né? Porque é uma carta do Kafka que foi publicada. E que ele destina essa carta para o pai dele. A gente vê o quanto a história do Kafka está entrelaçada com a Metamorfose, né, que é a sua obra de ficção. Então, até que ponto a gente consegue separar o personagem da própria história do Kafka, né? E a figura do pai, tanto na vida do autor quanto na vida daquela personagem, parece que se realça, né? Parece que o pai era o centro de toda aquela... Onipresente. Né? E onipotente também. Aquele fator, né, que condicionou totalmente a personalidade tanto do personagem quanto do Kafka, né? E esses são 2 livros que deveriam ser lidos juntos, né? Com certeza. Metamorfose, seguido ou precedido, não sei que ordem seria melhor, ou Carta ao Pai. Participe também do nosso bate-papo literário. Na próxima semana, o livro será Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Leia o livro e faça parte do nosso clube.